Olá, eu sou a professora Mariana e nós vamos dar continuidade à disciplina de Projeto Integrador 3. Nós vamos dar início ao módulo 3, né, que vai tratar de fato sobre a execução e a apresentação da ação de extensão que vocês estão aí na fase de planejamento e de implementação. Então, dentro dessa unidade 1, a gente vai falar um pouco sobre essa implementação, a comunicação e a avaliação de uma forma mais particular, pensando, né, nesses conceitos que vocês já visitaram ao longo de outras disciplinas, mas como a gente pode tentar aplicar eles durante a execução da ação de extensão. Então, num primeiro momento, a gente trata, né, do conceito de implementação. Vamos falar então sobre a perspectiva de comunicação e gestão de pessoas, também sobre comunicação e marketing, né, através de 3 pontos, considerando o processo de comunicação e marketing, as principais ferramentas promocionais e as comunicações digitais. Mas nós vamos tentar dar essa abordagem, né, nessa dimensão da comunicação, de forma a contribuir para a implementação da ação de extensão de vocês. O item 4, a gente trabalha, então, quanto à gestão de experiência do cliente e também a gente vai pensar, né, em como fazer essa gestão de experiência pensando no público que está participando da ação de extensão e vamos, então, depois realizar algumas considerações finais. A ideia conceitual, né, relacionada à perspectiva de implementação é a execução do projeto. É quando de fato, né, a execução acontece quando de fato a gente pega tudo aquilo que a gente planejou, tudo que foi planejado e, de fato, isso vai acontecer, a gente vai fazer com que isso aconteça. Então, todas as ações planejadas, as atividades que foram postas lá, de repente, numa lista, né, para serem executadas, agora elas começam a ser, de fato, implementadas, executadas. Então, a execução é tida como a fase em que se faz com que tudo que foi planejado possa, de fato, acontecer. Fazer acontecer o plano do projeto, né? Executando as atividades nele contida é o nosso objetivo nessa fase do projeto. Então, pode ser que alguns já tenham iniciado isso ou outros vão fazer, né, com que isso aconteça a partir desse último módulo que nós estamos vendo na disciplina. Então, nessa parte de execução do projeto, né, nós vamos ter algumas ações de execução. Nós vamos executar as atividades previstas, assegurar a qualidade dessa execução, não basta apenas fazer, né? É preciso se preocupar com a qualidade de como elas estão sendo feitas, monitorar e controlar o uso dos recursos que foram planejados anteriormente, né? Às vezes há necessidade de aumentar a quantidade de algum recurso ou de reduzir, e a gente pode pensar aí que cada ação de extensão vai ter uma gestão de recursos, recursos de tempo, recursos de pessoa, recursos materiais, né? Ativar a comunicação entre os membros do time de execução. Então, quem faz parte do seu time de execução? É só você, né? Tem mais alguém te auxiliando, te ajudando nesse processo de execução da ação? Você formou um grupo aí dentro da sua empresa para fazer essa ação? Como ela está sendo desenvolvida, né? Desenvolver a equipe de execução. Então, às vezes, você vê que algumas pessoas que você convidou, elas se sentem, às vezes, um pouco mais inseguras, têm uma dificuldade, e você, enquanto gestor, pode auxiliar e fazer com que essa equipe se desenvolva, né? Que ela aprenda, que você auxilie direcionando um conteúdo para que ela faça uma leitura também sobre aquele material. Garantir a disponibilidade de recursos e reprogramar atividades. Muitas vezes é necessário que a gente faça adaptações daquilo que foi planejado e é necessário, então, reprogramar algumas atividades. Então, todas essas ações, né, elas fazem parte desse processo de implementação. E no item 2, a gente começa então a fazer essa relação da temática de comunicação e gestão de pessoas, pensando em como essa temática da comunicação pode contribuir para o momento de implementação da sua ação de extensão. Então, todas as funções de administração, planejamento, organização, direção, controle, elas somente se operacionalizam na prática, né,
por meio da comunicação. Então, o tempo todo nós estamos nos comunicando com as pessoas e que para que a gente possa, né, dentro dessa função de gestão, aplicar cada uma dessas funções, planejamento, organizar, dirigir, controlar, é sempre operacionalizada por meio da comunicação. Então, é algo muito importante que às vezes a gente passa despercebido. E dentro do seu da sua gestão da sua ação de extensão, a todo momento você também vai precisar dessa ferramenta, né? De se comunicar com os demais para poder transmitir essa informação, para que haja compreensão daquilo que você está propondo. E envolve pelo menos duas pessoas. Então, dentro dessa perspectiva de conceitual de comunicação, existe, né, a necessidade de que haja pelo menos duas pessoas, mas a gente sabe que muitas vezes a comunicação que você vai realizar é com um número muito maior de pessoas. O processo de comunicação ele é complexo, né? E por que ele é complexo? Porque cada pessoa ela tem o seu próprio sistema cognitivo, as suas percepções, os valores pessoais e as suas motivações. Isso faz com que a pessoa ela crie, né, um padrão pessoal de referência que vai refletir na sua interpretação, na forma como ela recebe essa mensagem. Então, muitas vezes, né, a pessoa A está comunicando algo, mas a pessoa B não entende o mesmo, não compreende, não interpreta a mesma informação. Por quê? Ela passa essa informação por esse sistema cognitivo do agente B e ali há toda uma complexidade, né? Uma percepção, valores, uma compreensão da pessoa e às vezes ela interpreta aquela mensagem de uma forma diferente. Então, constitui-se um campo psicológico que funciona como um filtro codificador, né? É como se a mensagem passasse por esse filtro codificador do agente que está recebendo a mensagem e que, por vezes, né, ele percebe de uma forma seletiva, ele não acompanha toda a informação que você passou, porque ali ele fez um filtro, ou ele interpretou, fez uma ligação, relacionou a uma outra coisa, né, a partir da experiência de vida dele, a partir de um contexto que ele compreende. Então, a gente precisa estar atento, porque de fato a comunicação ela é algo muito complexa, né? Por mais que seja simples, cotidiana, mas também tem esse nível de complexidade. Aqui a gente pode visualizar, né, que há ali a ideia da mensagem, tal como ela é enviada pela fonte, né, que seria um processo de entrada, e tem variáveis que são ali intervenientes, né, dentro desse processo, que seriam como os filtros, né, que a gente mencionou, para que então haja a saída desse processo, a mensagem como tal ela foi recebida. Então, no momento inicial nós temos a entrada, que é a mensagem como ela foi enviada por um locutor, né, A, e temos ali algumas barreiras à comunicação, que seriam esses possíveis filtros, para então ter ali uma mensagem tal como ela foi recebida pelo destino dela. E dentre essas barreiras, a gente pode aí considerar, né, ideias pré-concebidas que a pessoa já tem sobre um determinado assunto tratado, né? Às vezes há problemas de conflitos pessoais, né? Às vezes a pessoa não acredita muito, né? Não tem uma fonte de credibilidade naquela pessoa que está falando. Então, são várias barreiras que fazem muitas vezes com que essa mensagem final não seja totalmente, né, apropriada aí por essa pessoa B que está recebendo essa mensagem. E tudo isso precisa ser considerado. E então, nós podemos dizer que existem, né? Nós podemos pensar sobre uma comunicação eficiente e uma comunicação eficaz. Quando nós pensamos na comunicação eficiente, nós estamos pensando no meio como essa comunicação está sendo realizada. Então, o emissor, ele fala bem, né? O canal não tem nenhum ruído ou interferência. A mensagem ela é clara e objetiva. O destinatário ouve bem, né? O relacionamento entre o emissor e o destinatário é bom, né? Então, isso daí é o que está fazendo um meio dessa comunicação. Então, isso são elementos que
promovem, né, uma comunicação eficiente. Se eu tenho um emissor que fala bem, se eu não tenho nenhum ruído, se a mensagem está clara, está objetiva, se o meu destinatário me ouve bem, e se há um relacionamento, né, tranquilo, estável entre eles, então a gente diz que essa comunicação ela tem tudo para ser eficiente, porque o meio dela está adequado. Por outro lado, a gente precisa considerar se essa comunicação também está sendo o quê? Eficaz, se ela está alcançando o objetivo dela. E para isso a gente precisa pensar algumas coisas. A mensagem torna-se comum a ambas as partes, né? Então, a mensagem que está sendo enviada também é a mesma que está sendo recebida, né? Não ficou nada nesse filtro aí, ou ficou, mesmo passando por esse filtro, ela ainda é ambas para as duas partes, né? Alguém enviou uma mensagem de que precisa ser entregue um documento até amanhã, né? A pessoa compreendeu que essa é a mensagem, né? Ambos estão alinhados nesse objetivo, ela está comum, a outra pessoa também entendeu que esse documento precisa ser entregue até amanhã, né? Então, precisa se haver um comum entre ambos, por mais que exista aí essas barreiras de comunicação. O destinatário compreende a mensagem, né? Ele compreendeu o que é para fazer, porque às vezes ele estava ouvindo bem, né? Não tinha nenhum ruído na comunicação, né? Mas ele não compreendeu o que era de fato para ser feito. E daí a gente pode não ter uma comunicação eficaz. O destinatário indica que compreendeu, então ele sinaliza, né? Ah, sim, né? E às vezes uma forma da gente identificar isso é perguntando, né? Tudo bem, você compreendeu? E ele vai sinalizar que sim ou que não. Você poderia repetir, né? Para que eu certifique de que você compreendeu a mensagem. Então, a pessoa, ela repete com as palavras dela, né? O que de fato foi pedido, né? O que a gente está pensando sobre aquela ideia. Então, são mecanismos que a gente pode pensar ali para tentar confirmar se essa comunicação de fato foi eficaz, né? A mensagem produz alguma consequência, né? Então, a partir daquela mensagem que foi colocada, a pessoa ela desenvolve uma ação, ela pratica algo porque ela compreendeu aquela mensagem proposta, né? Então, às vezes você quis passar uma mensagem de positividade para a pessoa e ela produz um efeito nela, né? Então, a mensagem ela está produzindo uma consequência, então ela está sendo eficaz. Então, no desenvolvimento da sua ação de extensão, é importante que se tenha ali uma preocupação se a minha comunicação ela está sendo eficiente, e daí eu posso pensar nesses critérios e também pensar se essa comunicação está sendo eficaz, tá? Então, durante o mini curso que você for oferecer, ou durante a sua mini palestra, né? Durante a oficina, eu posso pensar em todos esses elementos, né? Para garantir que as pessoas que estão ali me ouvindo, se comunicando, participando desse processo de comunicação, tenham aí essa mensagem bem compreendida, que essa mensagem produza, né, uma consequência nessas pessoas. Então, essas preocupações, né, e pensar sobre isso ajuda e a gente espera que contribua para que você desenvolva melhor a sua ação de extensão. Considerando, né, a comunicação interligada ao marketing, né, a gente também consegue pensar em contribuições de como essa temática pode ser implementada na ação de extensão. A comunicação de marketing é o meio pelo qual busca se informar, persuadir e lembrar o público, direta ou indiretamente, sobre um determinado produto, serviço ou ideia. Então, se você vai realizar a sua ação de extensão, você pode comunicar, né, através de ferramentas de marketing, informar, tentar persuadir, né, trazer mais público para essa ação que você vai estar realizando. No item 3.1, a gente vai falar então um pouco sobre esse processo de comunicação em marketing. E a gente pode observar esse primeiro momento, né, a perspectiva da identificação do público-alvo. Então, pensando no projeto, né, na ação de extensão que vocês vão realizar, é importante ter bem definido quem é o público, para que essa mensagem, né, esteja bem clara e adequada a esse público. Então, o público-alvo, ele vai fortemente, né, ajudar a gente a refletir o que será dito,
como será dito, quando será dito, onde será dito, né? Quem vai dizer? Então, quando eu delimito que meu público são jovens, eu preciso pensar em tudo isso, que é diferente, por exemplo, da gente pensar num grupo de empresários, que é diferente de pensar num grupo de vizinhança. Então, ter a identificação desse público-alvo é o primeiro passo para a gente pensar cada um desses critérios, né? A definição do objetivo da comunicação é quando a gente pensa, então, qual a resposta que a gente pretende obter dessa pessoa que está ouvindo, né, essa mensagem, para que ela, de fato, faça a adesão daquela ideia que a gente está propondo, que a gente está divulgando ali por meio daquela ação de extensão. Quando a gente pensa na seleção de mensagem, a gente precisa pensar então no conteúdo dessa mensagem, né? O que vai ser dito, né? Qual o conteúdo do que eu quero comunicar. E na parte de seleção do meio de comunicação, a gente precisa então escolher qual que vai ser o meio de comunicação para que seja mais efetivo, que alcance, né, o maior público, né, esse público-alvo que a gente definiu. Na fase de elaboração de orçamento, é a gente pensar se haverá algum custo ou não para se realizar essa comunicação, e daí a gente pode pensar se for imprimir algum cartaz, né, o custo dessa impressão, se eu vou fazer alguma comunicação numa rede social, talvez, né? Alguns meios são gratuitos, outros eu posso fazer ali uma divulgação por um meio pago. Então, é pensar se haverá um orçamento para essa ação de extensão referente à forma de comunicação para divulgar isso. E então, o último passo é essa ideia de mediação e avaliação, que é quando a gente pensa se de fato aquilo que foi definido, né, alcançou o público-alvo proposto. Há algumas ferramentas, né, dos meios promocionais que vocês visitaram dentro da disciplina voltada, né, a marketing, faz referência, né, a essas ferramentas, como publicidade, promoção de vendas, vendas diretas, relações públicas, né, a ideia de comunicação informal, e nada impede que vocês retomem esse conteúdo, né, agora dentro da ação de extensão, para pensar também uma forma de melhor se comunicar com esse público, né? Então você pode escolher fazer ali, por exemplo, o que seria, né, uma publicidade para uma ação de extensão. É possível, né, informar o público a partir de uma publicidade? Você gostaria de trabalhar nesse sentido? Ou seria simplesmente uma comunicação informal, né? Um boca a boca ali, que um vai passando essa informação para o outro? Ou você quer ir a cada pessoa ali do setor da empresa fazer essa comunicação face a face, né? Então seria um outro princípio, uma outra ferramenta que a gente adapta, né, à realidade da ideia do projeto de extensão para pensar então em como fazer, em como implementar cada uma dessas possibilidades de ferramentas. E daí você pode escolher por uma ou aquela que mais se adequa à sua realidade. Dentro ainda dessa perspectiva das formas de comunicação, né, a gente não pode esquecer das comunicações digitais, que são as comunicações, né, de marketing online. Então, você pode também fazer uma comunicação das suas ferramentas, né, da sua ação de extensão, pensando numa mídia social, pensando no envio de e-mails, né, para convite, ou uma outra forma, por meio de uma live, de um story, né? Existem aí várias possibilidades de se pensar, né, em como fazer, então, por exemplo, um convite para que as pessoas participem da sua ação de extensão e depois a divulgação do dia, da data, do local em que ela vai realizar também. E, não menos importante, né, é sempre legal a gente considerar qual que foi a experiência que as pessoas tiveram, né, com aquela ação de extensão que você realizou. Então, como elas avaliariam, né? Se fosse para você fazer aí quase como que uma pesquisa de satisfação, né, dessa ação, como seria a interação, né? Como as pessoas reagiriam, né? Ali a gente tem a ideia dessa gestão de experiência de clientes, né? Mas, na verdade, pensando na sua ação de extensão, os seus clientes são as pessoas que participaram dessa ação. Então, como elas reagiriam? Elas estariam satisfeitas? Elas se engajaram na ação, né?
Isso promove o quê? Uma maior interação, né, com esse público, uma satisfação maior, porque demonstra uma preocupação, né, de você que está gerindo essa ação, de saber se aquela ação foi efetiva, se as pessoas gostaram ou não. E dentro da realidade dos negócios, né, é como se você prestasse um serviço ou oferecesse um produto e depois quisesse saber, né, como as pessoas avaliariam esse seu produto ou esse seu serviço, né? Isso faz com que os clientes se sintam mais satisfeitos, sejam mais leais e propaguem, né, essa mensagem aí boca a boca para outros clientes também. Então é muito importante fazer esse momento, né, de gestão de experiência, como as pessoas avaliam a experiência que tiveram diante dessa prática. Então, de modo geral, né, em suma, pensando nessas nossas considerações finais, nós vimos que durante essa unidade nós falamos sobre o processo de implementação, que é a execução dessas tarefas, né, de tudo aquilo que a gente listou para a realização da ação de extensão. Tratamos também, né, de como pensar a comunicação relacionada à gestão de pessoas com os agentes envolvidos nessa ação de extensão. Tratamos da ideia de comunicação relacionada a marketing como possibilidade, né, para a divulgação dessa ação. E também, neste sentido, fica a proposta do checkout, né, de presença de vocês. Então, vocês vão visualizar, né, quando vocês forem realizar o checkout, que há ali duas opções que você pode escolher para a realização da sua atividade de checkout. Uma delas tem a proposta de que você faça um folder, né, para a divulgação da sua ação de extensão. E daí ali nesse folder você vai colocar algumas informações, como o título da sua ação, se você desejar colocar uma imagem, a data, o horário, né, onde que vai acontecer, né, fazendo ali então uma mensagem de divulgação, de convite para as pessoas participarem da sua realização de extensão, da sua ação de extensão. E uma opção 2, né, seria para que você redigisse um texto pensando na possibilidade de enviar ele por e-mail ou a partir de uma rede social como o WhatsApp, né? Fazendo também essa divulgação da sua ação de extensão. E daí lá também, né, você é convidado a fazer a escrita, informar o título da ação, né, qual que é o público-alvo, o horário, o local, deixar um telefone para contato, né? E fazer então esse convite por meio de um texto que pode ser enviado por e-mail ou pensando ali uma simples mensagem de WhatsApp, né? Para que essa mensagem tenha aí uma divulgação, uma propagação e mais pessoas participem da sua ação de extensão, se esse for o intuito, né, dela. Assim, nós encerramos a unidade 1 do módulo 3 e eu aguardo vocês, então, para a última unidade do módulo 3 e a conclusão da nossa disciplina de Projeto Integrador 3.